Boa noite a todos. Acredito que eu escutei só os desencarnados. Vamos tentar de novo. Boa noite a todos. Boa noite também aos internautas que nos assistem nesse momento. O tema da noite de hoje é bastante complexo para ser abordado. Desta forma, nós não vamos fazer em forma simples de exposição, mas vamos ter uma conversa fraterna, amiga, sobre esse tema. E, para tanto, rogamos a assistência dos bons espíritos protetores dessa casa e, em especial, os espíritos que velam pela propagação do Evangelho de Jesus. Precisamos conceituar o que é o amor. Eu gostaria que vocês me respondessem mentalmente, para vocês, o que é o amor? O que vocês têm a me dizer sobre essa palavra? O que ela representa? O que ela significa? Como podem ver, não é algo fácil de se falar. Vamos tentar abordar o amor ou compreendê-lo entendendo o seu contrário. Muitos conceitos têm antônimo. Para nós, qual o antônimo da palavra amor? Como a gente pode encontrar o contrário do significado de amor? Qual a palavra que pode expressar um sentimento que seja contrário ao amor? Quem pode verbalizar para mim ou para nós? Falou indiferença, alguém falou ódio? Bom, vamos ficar com essa ideia e vamos pegar um conceito que está no livro O Monge e o Executivo, de James C. Hunter. Lá, ele coloca que o amor é o que o amor faz. Vou repetir. O amor é o que o amor faz. E aí eu posso perguntar, e o que o amor faz? Eu poderia responder de maneira muito simples e direta. O amor faz o que Jesus fez e faz. E aí a gente podia encerrar a nossa conversa da noite de hoje. Porque eu não tenho competência para, em 45 minutos, expor a magnitude da vida do Mestre. Precisamos, então, trilharmos um caminho paralelo, mais anexo a esse conceito. Nesse sentido de que o amor é o que o amor faz, o amor nos era entendido como um comportamento, como um verbo de ação, e não um verbo de contemplação. E quem mais expressou essa ideia do amor como verbo de ação foi Paulo, em sua carta aos Coríntios. Coríntios 13, Paulo coloca: o amor é paciente. Autocontrole. Só é paciente quem tem autocontrole, uma atitude, a ação do autocontrole. Paulo coloca: o amor é bondoso. O amor dá atenção, apreciação, incentivo. Paulo ainda fala: o amor não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Traços de humildade, ser autêntico, sem pretensão, sem orgulho ou arrogância. Mais uma vez, comportamento, atitude. Paulo ainda assevera: o amor não se porta de maneira inconveniente. Isso é importante.
O amor não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente, não se enfurece facilmente e não guarda ressentimentos. Ou seja, o amor tem atitude de respeito, tratar os outros como pessoas importantes. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Traços de abnegação, satisfazer as necessidades dos outros. E conclui, nesse trecho de Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Traços de perdão, desistir de ressentimento quando é prejudicado. Nesse ponto, vamos entender a história de Pedro, Simão, filho de Jonas, logo depois da crucificação. No livro Caminhos de Jesus, Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, melhor dizendo, Pedro resolve, junto com alguns companheiros abnegados, construir simples edificação na estrada entre Jope e Jerusalém. Construção rústica, que foi inicialmente construída para abrigar aqueles que estavam desfalecentes das energias físicas e espirituais. Mas também pela necessidade de ter um ponto vivo de luz a propagar, a estudar e a vivenciar o Evangelho do Mestre. A parte central daquela casa se dedicava a essa tarefa, por assim dizer, de doutrinação, de exploração das Escrituras e das vivências que o próprio Pedro e outros contemporâneos tiveram com o Mestre. Mas logo começaram a surgir moribundos, crianças abandonadas, velhinhos, pessoas perturbadas da mente e obsediados, que precisavam ser acolhidos. E começaram a surgir os puxadinhos. Puxadinho de um lado, puxadinho de outro. E aí, aquela edificação crescera. Mas parecendo, conta Amélia Rodrigues, vista do alto, como de braços abertos, a abraçar a fé, mantendo viva a esperança. Pedro era a figura central desta casa de amor e de caridade. Ele tentava reabilitar-se da consciência de culpa, decorrente das negações em referência ao Mestre. Vamos entender. Pedro buscava reabilitar-se da consciência de culpa. Está nesse trecho de Amélia Rodrigues. Começamos por dizer que precisávamos conceituar o tema da conversa da noite de hoje. Difícil foi e difícil é conceituar amor e conceituar limite. Amor sem limite. Amor sem limite é o título do capítulo 10 do livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues. E limites? O que são limites para nós? Às vezes, já escutamos isso, ou já dissemos isso. Tenha paciência. Mas paciência tem limite. Perdoe. Não, tudo na vida tem um limite. E isso passou de todos os limites. Ame a ele. Ame a ela.
Você não o ama? Você não a ama? Ah, eu amo, mas tudo tem um limite. Parece que nós temos uma necessidade física de estabelecer limites. Mas o que nós queremos entender na noite de hoje é amor sem limite. E como nós construímos essa base de pensamento que nos dá uma necessidade de limites? Nossas noções de limites parecem ter bases matemáticas ou geométricas e pode estar relacionada à geometria euclidiana. Por isso, eu trouxe algumas figuras para nos ajudar nessa compreensão. Euclides de Alexandria foi um dos primeiros a melhor colocar em livro ou concatenar as ideias que existiam cerca de 300 anos antes de Cristo sobre a matemática do espaço onde vivíamos. E nós temos um pensamento muito pautado nessa ideia do espaço. Vejamos que, até certo ponto da história, a humanidade não acreditava que a Terra era redonda. A Terra era plana. Por isso, tudo que desaparecia na linha do horizonte parecia cair em um abismo sem fim, porque não se tinha a ideia de que a Terra dava uma dobra. Parecia que era assim. Tinha largura, né, e tinha tamanho. E tudo que passasse desse tamanho cairia nesse abismo. Então, vieram as navegações e descobriram logo que o navio desaparecia na linha do horizonte e ele não caía no abismo, porque a Terra era redonda. Então, a grande limitação da primeira ideia de geometria euclidiana tinha se relativizado para algo menos limitado. Se eu passasse a caneta sobre essa superfície, ela pararia em um ponto. Se nós pegarmos essa superfície já modificada, com a ideia de que, se eu partir de um ponto e for indo com esse ponto, fatalmente chegarei ao ponto de saída. Isso se revoluciona na ideia do pensamento e modifica toda uma ideia de pensamento científico. Mas o que isso tem a ver com o nosso pensamento em relação às coisas espirituais? Nós temos uma tendência a pegar a base do nosso pensamento racional material e querer medir com a régua do mundo físico o plano espiritual. E o amor não está no plano físico. O amor está no plano espiritual, na dimensão espiritual. Não podemos relativizar esse conceito. Nesse sentido, nós precisamos ampliar a nossa ideia. Mais à frente, um cientista alemão, conhecido por Möbius, August Ferdinand Möbius, que estudou a geometria em 1858, nos dá uma ideia diferente de geometria. Ao pegar essa fita e simplesmente dobrar nessa posição, nós temos
uma relativa mudança, onde parece que não temos fim. Mas há uma limitação. Passando a caneta pelo lado de fora, eu não consigo alcançar o lado de dentro. Então, há uma limitação. Parece que eu preciso de um passe de mágica para passar do meio externo para o meio interno. Voltemos à história de Pedro e esse sentimento de culpa. Pedro sempre recordava, nas suas pregações, a grandeza do amigo Jesus e a sua fragilidade de companheiro invigilante. Pedro sempre recordava a sua fragilidade de companheiro invigilante. No livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, tem um diálogo singular entre Pedro e Jesus na noite crítica da prisão do Mestre. Havia o entendimento de Pedro, pelas palavras de Jesus, de que Jesus seria levado. E Pedro se adianta a dizer: Mestre, estou contigo. Aconteça o que acontecer, sou capaz de dar a minha vida por ti. Na linguagem nordestina, seria: sou um cabra macho e não abro nem se o sangue der na canela. Jesus conhecia e conhece Pedro e nos conhece mais do que nós mesmos. Conhecendo a fundo Pedro, Jesus fala: não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Entendamos o que Jesus disse a Pedro: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Pedro recordara depois, na casa do caminho, aquela pequena edificação onde ele fazia pregações, ele sempre colocava nos seus discursos a sua fragilidade, porque estava carregado de um profundo sentimento de culpa, porque depois desse diálogo, quando Jesus asseverou: te digo em verdade que ainda hoje me negarás 3 vezes antes que o galo cante, ele não conseguia se recuperar e estava lá abnegado, acolhendo as pessoas sofredoras, órfãos, velhinhos, pessoas doentes, obsediadas, doentes mentais. Trabalhava até o exaurir de suas forças para se recompor de um profundo sentimento de culpa. Voltemos ao livro Pelos Caminhos de Jesus. No diálogo que tem nesse capítulo, Jesus fala a Pedro: só o amor, Simão, possui a força mágica para solucionar todos os problemas. Só o amor, Simão, possui a força mágica para solucionar todos os problemas. Limite é um problema? Muitas vezes nós temos os nossos limites como um problema. Para o pensamento de que a Terra era plana, e além da linha do horizonte era um problema. Poderiam cair num abismo sem fim. Amor,
sem limites. Para entendermos essa força mágica, vamos pegar a história do jovem estudante de medicina do meio oeste americano. O jovem Dr. Marlin. Aquele jovem doutor tinha uma ideia fixa que intrigava a todos. Ele não conseguia conceber uma Terra, um planeta, uma humanidade cheia de aleijados, cegos, ou seja, pessoas que possuíam defeitos físicos que a medicina não poderia curar. E ele era taxativamente a favor da morte dessas pessoas, da eutanásia, da eliminação de todos os que fossem coxos, aleijados, paraplégicos, paralíticos. Porque ele estava convicto de que estava fazendo medicina para curar, e aqueles que não poderiam ser curados deveriam ser eliminados. E travava discussões acaloradas com os seus colegas de formatura. Estava nos últimos anos do curso de medicina, residente já. E ele sempre argumentava assim aos seus colegas. Os seus colegas diziam, mas nós estamos fazendo medicina para ajudar as pessoas, para tratá-las, para tentar promover-lhes a vida. Mas ele não entendia assim. Até que um dia, este jovem estudante de medicina estava de plantão no hospital e o chamam para ajudar no parto de uma mulher imigrante alemã, e aquele seria o 10º filho desta mulher. Uma mulher muito carente, que vivia no subúrbio da cidade onde morava. E ele foi ajudar. Ele ficou responsável por retirar a criança e dar o primeiro atendimento. Assim que ele pega a criança nas mãos, a criança sem respirar precisaria de ajuda médica para inflar os seus pulmões a primeira vez, para que ela pudesse ter o impulso da vida. Ele logo percebe que a criança tem uma perna muito menor do que a outra. E pensa em frações de segundo. Essa criança viverá ridicularizada. Ela vai ser chamada de coxa, de manca. As pessoas vão zombar dela. Ela terá muita dificuldade na vida. Ela vai passar o resto da vida arrastando uma perna. E pensou consigo mesmo, o mundo não sentirá falta dela. Mas uma força mágica o induz e ele infla os pulmões daquela criança e ela dá o primeiro sopro de vida. Ele não conseguira entender aquele impulso. Pegara a sua maleta naquela noite e se recolhera profundamente intrigado, porque fizera algo contrário às suas convicções. Ele pensara, como pude trazer à vida uma criança em um lar onde já tem 9 crianças famintas e ainda por cima, coxa, aleijada? Aquele jovem de medicina se forma. Consegue ter êxito. Coloca um consultório médico e fica bastante conhecido. Tem uma vasta clientela, mas muda a sua perspectiva de ver o mundo. Ele não mais acha que os coxos, os aleijados, os paralíticos, os tetraplégicos precisem ser eliminados ou mortos. Ele trabalha de forma abnegada, como médico, em favor da vida.
Nós agora precisamos entender essa força mágica que move a vida. Se nós pegarmos essa figura geométrica e fizermos um corte em seu meio, nós veremos que ela é profundamente limitada, porque nada de extraordinário acontece. Nós a cortamos e ela simplesmente se divide ao meio. Mas essa figura tem uma torção. Ao fechar, simplesmente se dobra uma das pontas. A figura conhecida como a banda de Mébius, que é uma figura com características ilimitadas, sem limites. De forma que, se nós começarmos a riscar essa figura apenas pelo lado de fora, nós não tiraremos a caneta do lado de fora, nós veremos que ela tem uma propriedade singular onde os dois lados ficam percorridos. E tem uma característica infinita. Voltando para a história de Pedro, neste ponto do trecho de Amélia Rodrigues, acontecera um episódio que fizera Pedro, mais uma vez, se contorcer num sentimento de culpa. Como visitavam pessoas de toda sorte aquela casa de amor e caridade, a Casa do Caminho, lá também frequentavam pessoas tidas de má vida. Então, frequentavam algumas mulheres que eram vendedoras de ilusões no tocante ao sexo. No livro, Amélia Rodrigues traz uma frase de Jesus que precisamos entender com muita cautela. Jesus diz a Pedro: cada alma vê no próximo aquilo que tem no seu interior. Cada alma vê no próximo aquilo que tem no seu interior. É Jesus quem fala isso. Um conceito psicológico de grande profundidade. E é necessário entender isso, porque frequentava a casa uma jovem que vira em Pedro, nas suas pregações, algo mais que um simples homem, velho, cansado, combalido, e lá prestando com todos os esforços da alma um tributo à caridade. No livro, Amélia Rodrigues coloca: voltado para as recordações do mestre e as tarefas junto aos infelizes, Simão não percebeu o encantamento que passou a dominar a aprendiz em relação à sua palavra e pessoa. Simão não percebeu o sentimento que passou a dominar aquela jovem. Vamos lembrar
de Jesus, cada alma vê no próximo aquilo que tem no seu interior. Jesus fala a Pedro, seguindo essa citação: e cada coração recebe a mensagem de acordo com a própria necessidade. Naquela noite, ou naquela tarde, a jovem procura Pedro. Já estava há alguns dias consumindo o seu tempo e lhe dedicando mais atenção do que o usual. Mas naquela tarde, a jovem procura Pedro e coloca as suas intenções, que de pronto o choca. Ele fica surpreso. E, claro, coloca que ele é apenas um abnegado servidor do Cristo. Ela insiste e tenta despir-se. Ele a contém. Mas ele consegue fazer com que ela se vá embora e o deixe em paz. Naquela noite, próximo a uma figueira que ficava do lado de fora daquela construção simples, Pedro se recolhia ainda mais em profundo sentimento de culpa, de grande fragilidade. Recordava os encontros com Jesus no seu lar, às margens do lago de Cafarnaum. E entra em um estado de emoção muito forte. Eis que, entre o barulho que vinha da casa, dos obsediados, dos doentes mentais, das pessoas que se contorciam de dor, e o barulho do latido dos cachorros famintos que lá estavam próximos, e a música magistral da natureza noturna, cujos ventos sopravam, por entre o véu de lágrimas que lhe cobriam os olhos, Pedro vê a figura de Jesus, tão branda e pacífica, quanto no dia em que caminhara sobre as águas. Voltemos à história de Dr. Marlin, médico, já com uma certa fama. Eis que um dia, em um acidente, desencarna o seu único filho e sua nora. E ele fica com a guarda de Bárbara, a sua neta querida, a única neta. Ela, uma garotinha de pouca idade. Algum tempo se passou e Bárbara acorda um dia sentindo dores na coluna e parecia não sentir os membros inferiores. Ele logo achara que era poliomielite, mas, médico que era, tinha grandes amizades, muita influência no meio médico, conseguiu juntar uma equipe de neurologistas que logo descartaram essa hipótese e asseveraram que a causa daquela enfermidade que impedia a menina Bárbara de se locomover também era uma espécie de vírus, de bactéria que se alojara e colocara ela nessa situação de não conseguir sentir
e mover os membros inferiores. Dr. Marlin fica em desespero e coloca a sua vida na busca da cura da neta. E pensava consigo mesmo, logo ele, que em tenra idade, tinha uma ideia sobre os que não conseguiam se locomover. Ele entendia que aqueles que não conseguiam se locomover deveriam ser eliminados, mortos. Claro que a essa altura da vida ele já não pensava isso. Mas eis que um médico chega para Dr. Marlin e diz: olha, há um médico, moço, jovem, que publicou artigos a respeito dessa enfermidade e ele promete a cura dessa enfermidade. Inclusive, já há alguns casos de êxito, de sucesso. Dr. Marlin não se detém com demora. Procura logo esse jovem médico porque quer ver a neta curada. Vai ao hospital onde esse médico atende e logo que se depara com o médico, percebe estarrecido que o médico é manco. Mas é muito manco. Mas o médico é muito sorridente e percebe que Dr. Marlin fica chocado. E a menina Bárbara também. Ele olha para a menina e diz: pode me chamar de manco. Eu adoro que as crianças me chamem de manco. Eu prefiro ser chamado de manco do que ser chamado pelo meu nome verdadeiro. O nome daquele doutor que se figurava lá no seu consultório era Dr. T.J. Miller. Dr. Marlin ficara curioso. Mas qual o nome verdadeiro dele? Conjecturava. E aquele jovem médico diz: colocaram em mim o nome do jovem médico que me salvou a vida no dia em que eu nasci. Tadeu. Dr. Tadeu Marlin. Ele mal conseguia conter os pensamentos, porque naquele momento ele lembrou da frase que mentalizou quando estava com aquela criança nos braços. Ele disse em pensamento: o mundo não sentirá falta dela. Ele estava diante daquela criança, já homem adulto, médico formado, que iria curar a sua neta. Apertou-lhe a mão, e porque não conseguira dizer nenhuma palavra, apenas pensou: é melhor ser manco do que ser cego, como eu fui durante muito tempo na minha vida. Naquela noite em que Jesus se aproximava de Pedro, um momento crítico para o evangelho no mundo, porque parecia que Pedro iria desistir da boa nova. Ele não conseguia entender como um homem de tanta fragilidade poderia ser instrumento de amor, poderia ser um propagador do evangelho. Talvez por isso o mestre veio falar com ele. Quando Pedro viu o mestre, mal conseguia se conter, desejava correr e abraçá-lo, contar-lhe o que acontecera naquela tarde. Mas Jesus, que conhecia a Pedro e conhece a todos nós, mais do que nós mesmos, falou para Pedro: Simão, a chama que coze o pão atrai a mariposa que, descuidada, nela se consome. O discípulo do meu evangelho é um ponto vivo de referência onde se encontre, atraindo as atenções
e sendo vítima das circunstâncias, em perigo constante. Em perigo constante. Nunca, porém, em abandono esquecido do meu amor. E continua: não te martirizes, nem temas. A água refrescante e cristalina que mata a sede é também usada para diluir venenos terríveis de ação rápida. Naquele momento, Jesus parecia fazer um corte na alma de Pedro. Mas não era o corte na perspectiva que vemos antes. Era um corte para ampliar-lhe o entendimento, para ampliar-lhe a alma. Porque o amor não tem limite. Quando você corta, ele aumenta. E se cortar de novo, ele aumenta de novo. E se cortar de novo, ele aumenta mais. Ele duplica a cada corte. Porque o amor não é uma figura geométrica comum. Porque se a própria matéria consegue se relativar com uma pequena dobra e não ser partida ao meio, se essa é uma propriedade da matéria, o que dizer da propriedade do espírito? Não podemos limitar o amor com a régua da razão humana. Porque o amor é o que o amor faz. Porque o amor é comportamento, sentimento. Quando Jesus se despede de Pedro, ele diz: por isso, ama e ama, com paciência, sempre, confiando no Pai todo o amor que governa o universo. Amélia Rodrigues fecha o capítulo colocando: a partir dali, daquele diálogo, daquela conversa, jamais Pedro tergiversou ou temeu. Jamais temeu. Havia uma limitação no amor de Pedro, o temor. Por que foi que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Talvez esse sentimento de medo. Gandhi asseverava: o homem que perdeu o medo da morte, perdeu todos os medos. Naquele instante, Pedro perdeu o medo e encontrou a palavra que é o significado da segunda parte do tema da conversa de hoje: justiça divina. Porque ele encontrou o auto-perdão, ele se perdoou. Porque para amar ao próximo, é preciso amar a si mesmo. E naquele momento ele entendeu o significado de amar a si mesmo. Porque quem perdoa, vê no próximo o que tem no seu interior. Porque quem odeia, vê no próximo o que tem no seu interior. Porque quem ama
ver no próximo o que tem no seu interior. Porque foi Jesus que disse: cada alma vê no próximo aquilo que tem no seu interior. O perdão é, portanto, a palavra que sintetiza em expressão máxima a justiça divina. E a justiça divina não pode ter base euclidiana, ou seja, base na razão da justiça humana. Não podemos medir a justiça divina com a razão da justiça humana, assim como não podemos medir o amor com a razão da geometria humana. Porque o perdão é a expressão de um amor sem limites. Trago um abraço fraterno de todos os que fazem a comunhão espírita cristã, a Casa do Caminho, que não fica entre Jerusalém e Jope, fica entre Sousa e, para homenagear o nosso amigo, né, Bernardino, né, Anchieta Bernardino, entre Sousa e São Gonçalo, porque Anchieta é de São Gonçalo. Então, a Casa do Caminho, trago esse abraço fraterno e agradeço imensamente aos diretores espirituais e os diretores encarnados dessa casa de amor e oração. Muita paz a todos.